A partir de agora, na Rádio New Life FM, começa o programa Dr. Vinícius Responde, sua revista eletrônica sobre saúde e bem-estar. Dr. Vinícius Responde. Exclusivo, ouvinte no divã. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Como vai? Tudo bem? Ótimo sábado para vocês, ótimo sábado para todos nós. Estamos mais uma vez aqui pela Rádio New Life FM, transmitindo o programa Dr. Vinícius Responde. Então, durante a semana, na quinta e na sexta-feira, falamos em relação à psicossomática, que foram as maiores perguntas que recebemos durante todos esses dias com a saúde mental e física. E aí, então, dando mais uma oportunidade em relação a este maravilhoso tema que discute a ideia do quanto a mente pode trazer para nós a possibilidade de doenças físicas. E aí, então, hoje vamos terminar de discorrer o tema sobre psicossomática e fazer a autoavaliação. Então, em relação à psicossomática, lembramos que trata-se de uma doença onde o mental, a alma, o eu, transmite ao corpo a dor, o incômodo. E aí, então, estes distúrbios podem desencadear, se não tratados, realmente doenças. Então, recapitulando. Eu tenho um desconforto emocional causado por uma situação de não resolução ali da questão infantil, levada para adulta. E aí, então, eu trago para a minha vida adulta um desconforto que, chegando perguntas, um desconforto que eu não posso mais esbravejar chorando, birra. E aí, então, socialmente, eu cumpro um papel, preciso me manter. Eu sou adulto, eu sou um profissional, eu sou um professor, eu sou um cuidador, eu sou um médico, eu sou um engenheiro, eu sou um químico, eu sou um político. E então eu não posso ficar chorando ali no meio-fio da calçada, fazendo birra. E eu compro um papel, eu sou pai, eu sou esposo, a senhora esposa. E aí, então, como é que eu vou resolver isso? Adoecendo. Como é que esse processo começa? Com conforto. Aí eu tenho uma dor de cabeça, eu tenho um desarranjo intestinal, eu tenho uma febre que aparece do nada, eu tenho um inchaço que aparece do nada, eu tenho uma insônia. E essas são as histerias, a forma que o organismo tem para colocar para fora aquilo que sentimentalmente ele não pode, através do choro, através da birra. E aí, então, eu, desta maneira, tenho este distúrbio. E este distúrbio, se não tratado, pode gerar doença. Somada à hipótese de eu ir ao médico de uma forma que talvez não bem avaliado no contexto geral, no contexto holístico, de alguma maneira eu posso ser mal avaliado e aí então receber uma gama de medicamentos que vão realizar e impulsionar a possibilidade de uma doença de verdade, aí com múltiplos sintomas físicos, agredindo inclusive as minhas células. Interar que não se perder no simplismo de afirmar, como fazem alguns psicólogos, psicanalistas, até alguns psicossomatistas, em toda e qualquer doença tem origem nos sentimentos. Mas é provável que por determinação genética haja pessoas a ficar doentes por causa de emoções excessivas. Eu quero deixar isso bem claro. Quero dizer para vocês que tudo que nós estamos falando de estudos relacionados em 9.000 pessoas por faculdades que são renomadas em vários países, chegando mais mensagens para nós, vamos tentar responder. Por conta de 12 anos, como por exemplo London College, muito famoso. Então, quero trazer para vocês
um pouco, né, de tudo que eu pesquisei sobre esse assunto, inclusive as causas clínicas dos atendimentos que venho trazendo durante todos esses anos, aonde fiz questão de não só ser um profissional, oferecendo as consultas e os atendimentos, mas também um pesquisador, um amante do ser humano, uma pessoa que transferiu as suas carências para a manifestação profissional e que hoje aumenta a gama do seu consultório, amplia o seu consultório para a radiodifusão, para a internet, para que até eu possa me envolver mais ou menos, inclusive, porque quando a gente lida com mais pessoas, a gente acaba lidando com mais pessoas, mas de uma forma menos intensa. E aí então, usando características relacionadas a todas essas pesquisas, estou trazendo para vocês aqui, através da radiodifusão, a ideia de nós sermos pesquisadores de nós mesmos, a ideia de nós sermos avaliadores não só das nossas situações físicas, mas dos nossos sentimentos e, inclusive, um olhar para o outro. Muitas vezes nós estamos olhando só para nós, né? Um formato totalmente equivocado do social, um formato individual. E aí então trazer para nós a possibilidade de olhar o outro sem tanto egoísmo. Lembrando que inclusive nós estamos falando aqui de doenças, mas nós também podemos incluir tudo que vem acontecendo na sociedade. Quando a gente fala de doença física, você vê uma pessoa com febre, né? Você vê uma pessoa chorando de dor. Mas existem outras doenças, como por exemplo, quando nós vemos um fanático por futebol, por religião, matando, quando nós vemos uma pessoa fanática por uma marca, de um tênis, ou uma roupa que ele não pode comprar e ele vai e rouba, ou uma pessoa fanática por um Z que a droga pode oferecer, nós estamos falando de uma pessoa. Quando nós vemos uma morte passional, né? Tive a oportunidade de estudar um caso que me chamou muita atenção, de mulher que não tinha a atenção do pai e que antes de engravidar, o pai falece e ela recebe atenção a partir da morte do pai. O pai não dava atenção, mas ela recebe a morte através da morte do pai. E ela começa a aprender que a morte traz atenção para ela. Para resumir, porque nós temos muita coisa para conversar. Obrigado, pessoal das perguntas. Vou tentar responder. Se não responder, respondo fora do ar ou na próxima quinta e sexta-feira. E aí, então, ela traz a possibilidade para nós ali de entendermos que com a morte ela tem atenção. Ela tem 3 filhos. E ela mata os filhos. Ela mata o primeiro, ela mata o segundo, ela mata o terceiro. Mas envenenando devagar na alimentação, até o ponto dos pesquisadores, dos médicos que atendem os casos, entender que pudesse se tratar talvez de uma doença genética, né, entre os irmãos. Só que ela é muito sutil e só se desconfia, né, dessa fatalidade, né? Coitada, ela tendo atenção cada vez mais, primeiro com a morte do pai, primeiro com a morte do primeiro filho, segundo, do terceiro, né? Observa-se que ela adota mais uma criança e aí ela mata também esta criança adotada e cai por terra a ideia de uma doença genética. E aí se descobre o crime. Então, quando nós falamos de doença psicossomática, nós estamos falando não só da doença física, da asma, da bronquite, da obesidade, da insônia, do desconforto abdominal, das dores de cabeça, das dores nas costas. Nós estamos falando também de doenças sociais, aonde aquilo que eu não tive, eu quero buscar na unha. E aí eu não uso o meu corpo, a minha doença. Eu uso o outro. Eu uso com quem eu estou casado, eu uso meu próprio filho. Eu uso esses artifícios no meu trabalho, patologicamente, assustadoramente. Por isso que muitos pacientes saem do meu consultório realmente
assustados, assim como eu também já me assustei, em relação ao que se estuda, em relação ao que se percebe de si mesmo. Normal, somos seres humanos. E é para isso que esse programa existe. Eu estou trazendo para nós não só a possibilidade de vocês ouvirem um profissional de saúde, mas de uma pessoa contemporânea ao sofrimento de vocês e preocupado com a saúde social também. Ok? Então, se você tem dúvidas, se você quer participar do nosso programa, ligue 11 993 63 9011, mande suas perguntas. Estamos à disposição. Obrigado por toda a interação de vocês, através da internet, através do Facebook. Vocês sabem que podem ouvir os nossos programas aqui, a Rádio New Life, Dr. Vinícius Responde. No YouTube, coloque lá, Dr. Vinícius Responde. Nossos programas são enviados, as gravações, para que você possa ouvir depois com calma, né, devagar, voltando, entendendo, e aí então avaliando o seu próprio contexto e as pessoas que você ama e até aquele que você não ama, né, para que você possa entender mais e melhor. Eu tenho uma pergunta do Norberto. Norberto, ele já fez curso conosco. Ele nos encontrou através da internet e aí então está aqui agradecendo, disse que os cursos fizeram um bem-estar muito bom em relação à questão física e social. Agradeço a sua resposta. Muitas vezes pessoas acabam passando, né, por esses trabalhos que eu não tenho uma intimidade muito grande, não está ali no divã, não está ali na maca comigo e eu acabo não tendo resposta. E o Norberto, ele faz uma pergunta. Ele pergunta se suporte afetivo e terapias podem aumentar a imunidade de uma pessoa. Tá? Então assim, Norberto, muito obrigado mais uma vez. Uma das linhas de pesquisa mais avançadas dessa área, ela fala sobre a terapia cognitiva, comportamental, né? Ela é associada a técnicas de relaxamento, Norberto, exercícios moderados, né? Até usos de alguns antidepressivos leves, né, para diminuir a severidade desses sintomas, eles podem trazer, né, aí uma melhora nesses quadros, né, como por exemplo fadiga crônica, que nós já falamos, distúrbio recorrente de toda essa questão somatizadora, que nós tratamos de doença da alma, né. Outra linha de pesquisa também começa a esboçar-se. E aí traz para nós uma pesquisa feita no Japão. O pesquisador é o Hitoshi Kano. Ele tem essas técnicas, se você colocar na internet você vai descobrir. Ele faz levantamentos de doenças psicossomáticas, né, e tenta trazer uma abordagem de toda a medicina holística e tudo mais, né. Então assim, todos aqueles estudos começam em ratos, né, ratos e a relação do medo com o gato, né? Por meio de alteração genética, os cientistas conseguem remover determinadas células de sintomas de ameaça. Ao ter esse grupo de células desligados, as cobaias elas aproximam-se de um gato, eles passam a se manifestar de uma forma diferente em relação a esse pavor. Você sabe que um rato, muitas vezes ele morre de medo, né? Por infarto, né? Não por conta da unha do gato, que não mata, né? Ele brinca com o rato, mas ele morre de infarto, diferente do cachorro que vai lá e morde. Mas às vezes o cachorro também pode, tem muitos casos, eu tive pacientes que mostraram, né? O ratinho ali estava dentro da gaiola, passou o cachorro e ali então ele morre de uma hora para outra, sem mordida, sem nada. E aí então só de ver morre. Nós temos muito medo, né? Nós somos seres humanos, nós somos fóbicos, nós somos jovens ainda. Por isso que nós estamos vendo tudo que está acontecendo no mundo, toda essa forma destrutiva. Nós vemos essa briga para mostrar a melhor religião, qual a melhor forma de viver, quem é que está certo, né? O melhor time de futebol, né? Então eu tenho o meu time, você tem outro, então eu sou melhor que você. O melhor cor de pele, o melhor tipo de sexualidade entre homens, entre mulheres. Então o heterossexual ele é mais favorável do que o homossexual, né, do que o bissexual, do que o transexual. E aí então o melhor é o rico, né? Então o rico é o melhor que todos nós pudéssemos ser ricos e não pobres, né?
Será que é isso mesmo? Será que é assim? Melhor é morar na cidade? Ou melhor é morar na área rural? Né? Quem que está certo? Mas existe uma briga. Né? Por isso nós identificamos que o ser humano ele está menino, né? Ele está infantil. E as brigas são infantis. Né? Quando se mata por religião, a briga é infantil. Né? Quando se mata por dinheiro, tendo a convicção de que não se leva nada dessa vida, nós vemos o quanto somos tolos. Mas ainda bem que Deus vive dentro de nós. E nós temos minutos de bobeiras todos os dias, mas nós temos minutos de sabedoria também. E aí, cravado no entusiasmo, que significa Deus dentro de nós, nós trazemos essa lucidez. Por isso é importante filtrar o que se ouve. E não ficar exatamente com tudo que se ouve. Então você está ouvindo um programa desse, está vendo uma notícia na internet, você está assistindo uma peça de teatro. Não fica com 100% daquela verdade, pense. Tá? E aí então, nós temos a possibilidade de levar em consideração aquilo que a vida pode realmente nos trazer, o bom senso. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês é que, em relação às doenças psicossomáticas, todos esses desconfortos, eles podem ser reprogramados através de profissionais especializados em psicossomática. Tá? Então, conversando sobre uma das formas, você não quer fazer terapia, você não gosta de fazer terapia, você não tem dinheiro para pagar uma terapia. Muito bem. E também não tem vontade de ficar mandando mensagem nenhuma para o Dr. Vinícius. Ótimo, tudo bem. Converse, fale com as pessoas mais próximas, converse sobre o assunto. Essa é uma forma de fazer terapia. Não quero conversar, escreva. Use ali aquilo que as pessoas, né, principalmente as meninas, antigamente faziam. Escreva no seu diário, leia depois de novo, grave um áudio e depois escute. Isso é uma forma de conversar. Melhor seria se você pudesse expor. Né? E aí então ouvir o que o outro tem para te dizer. Porque assim como eu disse, eu acredito que Deus habita em todas as pessoas. E aí então, às vezes, uma palavra pode mudar a sua vida. Para o bem e para o mal. Por isso eu digo, tome muito cuidado com as palavras. Às vezes elas podem estar tomadas de sentimentos pessoais. Lembre-se que o ser humano, esse que eu estou falando, que eu acredito, que ele é tomado por Deus, ele também pode ser tomado por suas próprias causas. E aí então, estamos falando com uma criança e não com uma pessoa entusiasmada de fazer o bem. Então, tome muito cuidado. Olha, eu quero deixar claro que não se trata de demonizar o lado sentimental, de sugerir que todos nós sejamos robôs gélidos. Tanto os sentimentos bons quanto os ruins foram e são fundamentais para a preservação da espécie. Eu espero que eu esteja respondendo a pergunta da Fátima. A Fátima de Cotia. Viu, Fátima? Eu estou falando sobre isso por conta da sua pergunta. Então, Fátima, é fundamental para a preservação da espécie demonstrar as suas emoções, demonstrar o seu instinto, né? Lembrar que estamos num processo evolutivo. Então, assim, compreender o que nos leva o mais longe à saúde física. Na falta, por exemplo, de uma pílula mágica, que eu não acredito, que tudo se amenize ou controle, com o qual sonhava Freud, pai da psicanálise. Cabe a todos nós tentar evitar que sejamos possuídos por sentimentos que redundem sofrimento físico. Expressá-lo sem medo é uma boa medida. Dito assim, parece simples, eu sei. Mas até mesmo os pacientes mais articulados, eu observo isso, encontram dificuldades ao traduzir e se expressar de uma forma triste, melancólica. Então, é isso que eu quero trazer para vocês, né? Cuidado com essa falsa normalidade. Cuidado com isso. Observe-se, cuide-se, olhe para o outro. Você não é uma ilha.
Lembrando que mande perguntas para 11 99363 9011. Estamos também com página do programa Dr. Vinícius Responde @blogspot.com.br. Nossos programas anteriores estão no YouTube. Coloque lá na barra Dr. Vinícius Responde Rádio New Life. Se você precisa de aconselhamentos na sua empresa, no seu grupo, nós podemos levar palestras específicas a temas para você aí na sua escola, na sua cidade, na Câmara de Vereadores, também dentro das suas empresas. Ligue 11 99363 9011. Atendemos em todo o Brasil. Estarei no estúdio de palestras agora, em maio, e aí retorno ao consultório a partir do dia 14 de maio, com trabalhos que vão trazer aí a possibilidade de fazer e trazer interação com o público através destas palestras. Tudo que foi oferecido em relação a trabalhos anteriores, os cursos que foram oferecidos, todos eles estão fechados, né? Vamos agora apresentar os trabalhos no dia 25. Muito obrigado pela audiência e por acreditar aí no nosso trabalho. Se você precisa de consultoria pessoal, se você precisa passar em consultas, neste campo psicossomático, né? Vamos falar do próximo bloco em relação a doenças físicas, também relacionando a psicossomática. Você pode ir no nosso consultório, fica na Rua Damasco, número 500, na sala 1, em frente ao Shopping Day Square, na Granja Viana. Marcando consultas no telefone 4612-8116 e 11-993-639011. Ok? Estamos em Cotia, próximo de Carapicuíba, ao lado também de São Paulo. Vamos encerrar esta questão trazendo para você a possibilidade de se autoavaliar. O próximo bloco agora, ele traz para você um exame comum e simples que, através aqui da audiência de você ouvir, pode trazer a ideia de que algo pode ser melhorado. Vou explicar no próximo bloco em relação a algumas partes do corpo. E aí, então, se você tem sintomas, você pode e deve anotá-los. E aí vamos ter uma escala no final do programa, onde você mesmo fará a autoavaliação. Ok? Vamos para o nosso próximo bloco. Ouvinte no Divã. O ouvinte poderá enviar perguntas por mensagens, WhatsApp, texto, e-mail ou telefone. Participe você também. Ouvinte no Divã. Dr. Vinícius Responde. New Life FM. Ouvinte no consultório. Neste bloco, você ouvinte vai fazer sua pergunta sobre saúde, técnicas naturais e tratamento, assim como medidas simples, e em casa você tem total acesso sobre suas condições. A partir dos aconselhamentos no programa, você de bem com seu corpo. Ouvinte no consultório. Agora, no programa Dr. Vinícius Responde. Obrigado por continuar aqui comigo no programa Dr. Vinícius Responde. Vamos falar agora sobre saúde física. Antes de nós falarmos sobre os sintomas, eu quero explicar 3 coisas para vocês relacionadas ao sistema endócrino e que tem tudo a ver com doença psicossomática e com emoções. Eu quero falar do hipotálamo. Pessoal, o hipotálamo é uma estrutura do sistema límbico, sede cerebral das emoções. O hipotálamo, ele deflagra as reações físicas aos desgastes emocionais. Então, se eu estou desgastado emocionalmente, é essa glândulazinha que está lá na sede do meu cérebro, um cantinho muito especial, e ele é que é responsável para poder dizer: eu estou cansado de viver isso emocionalmente, eu não quero. Hipófise, outra glândula, controlada pelo hipotálamo, que eu acabei de falar agora. A hipófise, ela é uma glândula que está localizada lá na base do cérebro. Então coloca a mão na nuca e sobe um pouquinho.
Ela comanda o trabalho da maioria das outras glândulas endócrinas do nosso corpo inteiro. Pensa que o nosso corpo inteiro, ele funciona, ele se regula através de hormônios. Essa glândula, ela é importantíssima. E aí nós temos uma outra glândula que ela está em cima do rim, tá? Suprarrenal, situada acima dos rins, essa glândula em número de 2, elas são encarregadas de fabricar os hormônios relacionados ao estresse, adrenalina, noradrenalina e cortisol. Estas substâncias alteram o nosso peso, estas substâncias alteram o nosso humor. Estas substâncias, inclusive, podem nos viciar. Doutor Vinícius, o senhor está querendo dizer que nós nos viciamos em estar estressado? Sim. Quer um exemplo? Você tem condições de ficar sem pensar. Você não quer pensar naquilo que te faz mal. E você não tem o que pensar naquilo que te faz bem. Porque a gente quer assistir o que sangra. A gente não quer assistir o que enobrece. O ser humano, ele se interessa muito por aquilo que dói. Dói a ele. Então, assuntos relacionados à morte, assuntos relacionados à tristeza. É muito mais interessante você ouvir uma fofoca do que você ouvir, poxa, fulano deu certo, né? Olha, o fulano foi assaltado. Nossa, fulano, vou te contar uma história. Fulano tá 30 anos aqui e nunca foi assaltado nesse comércio. O que te chama mais atenção? Fica aí em particular. Eu sei. Eu não tô dizendo pra você que você é ruim. Eu tô dizendo que isso chama a atenção do ser humano. Então, essas substâncias lá da suprarrenal, adrenalina, noradrenalina e cortisol, elas também podem te viciar. Toma cuidado com isso. Estas substâncias liberadas em excesso, elas podem te trazer muitos prejuízos. E aí nós vamos falar um pouco. Quero falar sobre doença cardiovascular. Não a doença, mas o distúrbio. O distúrbio é quando a coisa ela não está funcionando. A doença é quando ela já está instaurada. Então nós estamos começando o nosso teste, aquele que eu falei para vocês. Então, distúrbio cardiovascular. Então vamos lá. Infarto, derrame, hipertensão, arritmia. Explicações situadas de pressão emocional estimulam a liberação de hormônios. É essa aí que eu falei, adrenalina, noradrenalina, cortisol, entre outros. Com isso, o coração ele bate mais rápido, a pressão arterial sobe, as taxas de colesterol, pessoal, aumentam. Respondendo a pergunta do Gabriel, um estudo com pacientes de hipertensão mostra, se você estudar esse paciente, mostra que 80% de toda a sua possibilidade de hipertensão está relacionada à crise de pressão alta. Tá certo, Mariana de Osasco, respondi sua pergunta em relação à pressão alta, querida. E aí este evento desgasta você emocionalmente. Se você sentiu tudo isso, anota um X. Falamos sobre distúrbios cardiovasculares. Então, se você tem ali aumento de pressão arterial ou algum histórico relacionado a esse tema, marca um X. Dores crônicas. Você, meu amigo, minha amiga, que tem dor nas costas, cefaleia, dor pré-menstrual, fibromialgia, aquelas dores em todo o corpo, pontuais sempre no mesmo lugar, mais mulheres são acometidas. Síndrome de fadiga crônica, cansaço. Quero explicar. A descarga da adrenalina, do cortisol na corrente sanguínea reduz a produção de endorfina e serotonina, que são hormônios da felicidade. E aí, então, isso dá resposta ao seu quadro de depressão. Por que eu tô sempre triste? Estando triste, eu quero comer, eu quero beber, eu quero dormir. Entendeu lá, então? Por que eu tava falando daquelas 3 glândulas? Deu para entender? O estresse libera aqueles 3 hormônios. Esses 3 hormônios já estão desencadeando problemas cardiovasculares e dores crônicas. Ok? Tá vendo como uma coisa leva a outra? Aí eu vou no médico e ele me dá remédio. Ele me dá remédio, eu adoeço mais ainda, porque a causa lá é emocional. Explicação. Resultado: doença. Vamos falar de pele. Sim.
Então vai marcando um X se você vai tendo esses sintomas. Já falamos de 2. Terceiro, pele. Hiperidrose, aquele prurido na mão, vai ficando vermelho, vai saindo um líquido da tua mão e do teu pé. Prurido, dermatite, queda de cabelo, psoríase, herpes, vitiligo. Quero explicar. É bastante comum sentir na pele aflições psíquicas. Isso porque a pele é um órgão repleto de terminações nervosas, o que a torna muito sensível às alterações da química cerebral. Pessoas ansiosas, depressivas, estressadas tendem a desenvolver ou piorar problemas como dermatite, acne, psoríase, queda de cabelo. Observe o jovem que desenvolve mais acne, ou aquela acne em mulheres que estão ali finalizando o seu ciclo, compreensão menstrual, chegando na menopausa, e começa a desenvolver acne. Ou mesmo você do nada, você que eu comi muito chocolate, doença emocional. E aí então, pessoal, nós temos aí, por conta de todo aquele estresse, dos 3 hormônios que eu falei, a doença da pele. E aí então você vai ter, nossa, meu cabelo tá caindo, né? Vou no médico. Opa, ele te dá um remédio. Ele vai ser metabolizado e altamente metabolizado pelo fígado. E aí você tem 2 doenças. Aí você desgastou o fígado, você tem raiva. Por isso que muitas pessoas que sofrem do fígado, elas demonstram assim aquele olhar raivoso, né? Pessoas que fumam, né? Tem um olhar muitas vezes sério, uma voz mais grossa, né? Mais pesada, parece um indivíduo mais sério. Tudo por conta de metabolizar o físico, químico e o anatômico do físico. E aí é o fígado que é destruído. Doenças endócrinas, diabetes tipo 2, hiper ou hipotiroidismo, doença hipoglicêmica. E aí, puxa, mas eu tô com alteração, né? Saiu aí um resultado. Eu tô com uma doença endócrina. O médico disse pra mim que eu estou com alteração tireoide. Vai entender o porquê disso, né? Ou um exame que te aparece, uma glicose alterada, né? Um diabetes tipo 2. Então, tudo isso por ordem emocional pode desencadear um ataque no sistema imunológico. No caso da tireoide, no caso do pâncreas, um órgão, que é o órgão produtor de insulina, a descarga hormonal desregula a liberação da glicose na corrente sanguínea e que leva o diabetes ou a hipoglicemia. Muitos pacientes não têm diabetes, mas têm uma compulsão muito grande por glicose. Quando eu tenho a liberação desordenada destas glândulas que eu disse para vocês, e então hipotálamo, hipófise suprarrenal, né? Lembra lá que a liberação, adrenalina, noradrenalina, cortisol, e aí vai faltar endorfina e serotonina, que são os hormônios da felicidade. Eu recorro automaticamente ao doce ou carboidrato, que também vai virar glicose. E aí então as minhas células não dão conta, o meu pâncreas não dá conta de metabolizar tanto alimento. E aí eu vou liberando várias e múltiplas possibilidades de adoecer. Tome muito cuidado, meu amigo, minha amiga, por favor. Marca um X se você tem esta sensação. E no caso do diabético tipo 2, em especial, aquele que vai ter diabetes lá na fase adulta, por conta de todos os sintomas de tristeza ou de má alimentação que ele teve, que 99% dos casos do diabetes tipo 2, a pessoa ela está doente por conta da sua própria mão. Ou seja, ela fez de conta que tudo que ela sente, os ciúmes, a inveja, o medo, a raiva, a amargura, fosse uma coisa normal na vida dela. E aí então, ela fala, não, todo mundo sente isso. E aí o que acontece?
ela não conversa, ela não trata, ela não faz uma terapia. E aí, ela adoece. E aí o que vai acontecer? Ela vai adoecer lá pra frente, porque todas as chances das células elas conseguirem dar conta já foram dadas, mas elas cansaram, elas não dão conta mais. E aí então nós temos as doenças que agora são físicas, não tem mais jeito. Morreu! As células não funcionam mais. Aquele órgão, ele acabou, não tem jeito. Aí vem os transplantes, quando dá pra fazer, né? Ou então as causas, né, múltiplas, porque por conta de um pâncreas que não funciona, eu tenho todos os outros órgãos que vão ser delimitados a não funcionar direito. Então, marca um X. Vamos agora falar de outro setor, outro sistema, problema gastrointestinal. E aí então, eu tenho, vamos lá, problemas gastrointestinais. Caneta e papel na mão. Distúrbios esofágicos. Então, aquela situação lá de você toda hora tá rotando, toda hora você sente um queimor na garganta, você não sabe o que é. Dispepsia, né? Diverticulite, diarreia, gases, muitos gases, constipação, intestino parado, eu não vou no banheiro todos os dias, gastrite, úlcera gástrica, síndrome do intestino irritável, retrocolite ulcerativa. Vou explicar. Em resposta à pressão emocional, o organismo aumenta a produção de substâncias tóxicas ao estômago e ao intestino também. Em 75% dos casos, a colite ulcerativa é psicossomática. O distúrbio na produção da noradrenalina e do cortisol, que eu estou falando desde o começo do programa, aumenta e reduz ainda os movimentos intestinais, agravando alguns distúrbios, como, por exemplo, a diverticulite. Então, vocês entenderam? Devido a problemas emocionais, o organismo entende que aquilo que você está sofrendo emocionalmente é um tóxico. Só que ele não sabe se esse tóxico ele veio de um veneno que você comeu, de uma má alimentação, ou de uma bebida, ou um cigarro, ou do que seja. Ele não entende que você que não bebe, não fuma e se alimenta bem, mas sofre muito estresse emocional. Então o que acontece? O organismo ele entende que tem alguma coisa tóxica. O que ele vai fazer? Ele vai liberar mediadores ali, hormônios, produtos químicos, para tentar combater o veneno. Então, por exemplo, você está emocionalmente abalado, falei lá da questão respiratória e tudo mais, vai prendendo na sua respiração, o seu pulmão ele vai fechando, que são mecanismos de proteção do nosso organismo. Você vai tendo febre, que são mecanismos de proteção. Você vai vomitar, você vai ter diarreia, para fazer com que você se libere desse veneno sentimental que você está tendo. Porque o organismo ele não sabe que está vindo de fora, né? Ele não sabe o que é, ele sabe que ele está envenenado. E ele pode estar envenenado não com um produto químico, mas com uma emoção. E aí ele se protege. Nessa dele se proteger, pessoal, as células elas se desgastam. E aí o organismo sofre. E aí isso vai acontecendo todos os dias. E você vai adoecendo cada vez mais. Falei agora em relação a fechar a garganta. Acho que chegou o momento de falar, por exemplo, de respiratório, doença respiratória. Respondendo a pergunta da Samantha, que está nos ouvindo, sabe aonde? Não acredito, né? Ela está nos ouvindo no Uruguai. Eu tenho ela como amiga no Facebook, enviei para os meus amigos, ela ali teve contato, né, com os programas anteriores, e ela fez essa pergunta. Felizmente, depois de uma palestra que eu tive a oportunidade de ministrar lá no Uruguai, ela nos ouviu. E aí então diz que não resolveu 100%, né? Ainda está em tratamento, ela está em tratamento, né? Mas ela melhorou muito, ela fala, né? Na carta que manda aqui para o meu e-mail. E aí então respondendo, falando um pouquinho sobre esse tema, né? Asma, hiperventilação e rinite alérgica. Samantha, um grande beijo. Um beijo para você, Samantha. Vamos lá. Explicação. Tudo isso para mim
tem ordem, como vocês já sabem, emocional. Pode desequilibrar a produção das substâncias envolvidas nas dilatações do brônquio, né? Justamente porque está intervindo com uma doença emocional, agravando sintomas, por exemplo, de asma. Pode ocorrer ainda uma resposta desmedida do sistema imunológico a determinados alergênicos, como, por exemplo, poeira, né? Deflagrando uma crise alérgica. E aí, então, aquilo que eu não quero respirar, aquilo que eu não quero sentir. Às vezes você percebe seu nariz entupido do nada, você que não tem nenhuma doença de asma, hiperventilação, rinite alérgica, não é um doente pulmonar obstrutivo crônico, né? Mas tampou o teu nariz, ou então você está com sintoma de gripe. Mas interessante, né? É só o nariz que trancou, a garganta está seca. Vai lá, observa, você ouviu alguma coisa que você não está querendo colocar para dentro, assim como o ar que a gente coloca o tempo inteiro. O organismo vai lá e fecha, sem você perceber. Mas agora, ouvindo sobre psicossomática, você vai ficar mais alerta ao teu organismo. Eu tenho certeza, se você que está seguindo o nosso programa, né, todos esses sábados, e que nos escutam também às quintas e sextas-feiras da manhã aqui na Rádio New Life, eu tenho certeza absoluta que se você está acompanhando, você vai observar mais e vai observar melhor o teu organismo. É só isso que eu quero. Não precisa passar em consulta comigo, não precisa me contratar para palestras, não. Eu tô aqui só para trazer para vocês uma mensagem. É para isso que eu tô aqui. Eu quero vocês mais atentos. Eu quero falar um pouco em relação ao distúrbio imunológico. Por exemplo, lúpus, artrite reumatoide, depressão imune, né, inespecífica, né, um cansaço inespecífico. Quero dar uma explicação sobre isso, tá? A pergunta do José Antônio, estou respondendo sua pergunta, querido, muito obrigado. Você mandou mensagem na quinta-feira no programa para nós, eu não pude te responder, tá? Então tá aqui. A explicação é a atividade integrada entre o hipotálamo e a hipófise, que eu já expliquei um pouquinho para vocês. Não dá para explicar tudo, mas vai lá, coloca na internet, busca no livro da sua casa, né, livros de ciências, vai explicar um pouquinho melhor, né? Então a atividade dessas glândulas, hipotálamo, hipófise, a glândula suprarrenal, repercute diretamente no sistema imunológico. A falta de sintonia entre esses sistemas vai fazer com que as células de defesa elas possam atacar outras células do organismo, né? Então assim, coloca lá no Google, Dr. Geraldo Balloni, ele explica um pouco sobre isso para vocês. Então, partindo desse princípio, o que vai acontecer? O organismo, ele tenta se defender, assim como eu venho falando desde o começo do programa, e ele começa a matar as células que estão boas, porque ele acha que tem um veneno ali. O veneno é emocional, mas ele não sabe disso. E aí então ele vai destruir o quê? A célula boa. E aí você vai ficar mais envelhecida, a pele mais envelhecida, você vai ficar com o cabelo mais seco, você vai ficar com um aspecto, você vai ficar com o cabelo mais branco, e aí então você vai adoecendo mais, você está mais suscetível a ser picado pelo mosquito da dengue e contrair realmente a doença. Quantas pessoas não são picadas e nada acontece a elas? Né? Você acha que você não foi picado por esse mosquito ainda? Se você foi picado e nada aconteceu, sua imunidade está boa. E quantas pessoas? Tudo é imunológico. Quantas pessoas já desenvolveram a doença? Né? Quantas pessoas têm relações sexuais com portadores, né, de HIV e não contraem a doença? Imunidade alta. Para ter imunidade alta, eu preciso estar bem, eu preciso estar feliz, eu preciso trabalhar controladamente. Eu preciso não ter manias, eu preciso não achar que o mundo está contra mim, eu preciso ter o mínimo de relação com as pessoas, eu não preciso ser uma pessoa que está totalmente envolvida com todo mundo, porque isso também desgasta, mas eu posso ser uma pessoa que o outro não vai me fazer mal, tá? Então isso é muito importante. Então, pessoal, para fazer a avaliação, eu prometi um questionário. Então, esse questionário, ele vai trazer para você a possibilidade de você, respondendo sim ou não, trazer aí uma ideia. Então, eu vou fazer algumas perguntas, tá? Antes da gente finalizar esse bloco aqui.
Preste atenção. E se quiser anotar, muito bem-vindo. Faça esse teste com outras pessoas. Às vezes eu choro sem conseguir entender exatamente o porquê. Responda sim ou não. 2. Pergunta 2. Eu consigo disfarçar muito bem quando estou com raiva. 3. Posso para os outros perceberem se eu estou feliz ou se eu estou triste. 4. Às vezes me pego sonhando acordado ou acordada. 5. Não tenho dificuldade para nomear aquilo que sinto. 6. É bom fantasiar um pouco sobre as coisas. 7. Gosto de conversas objetivas e diretas. 8. Frequentemente fico confusa sobre qual emoção estou sentindo. 9. As pessoas mais próximas de mim têm dificuldade de entender como me sinto. 10. A raiva é o sentimento mais frequente em minha vida. 11. Acho que é uma perda de tempo ficar me perguntando sobre o porquê das coisas. 12. Quase não sonho quando durmo. Vamos lá as respostas. Então vamos lá. Se você respondeu sim às perguntas 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, você soma 1 ponto. Se você respondeu sim às perguntas 3, 4, 5 e 6, some 1 ponto. Em seguida, eu quero que você tire os pontos da primeira questão, se você respondeu sim, e depois subtraia ao segundo grupo das perguntas lá, 3, 4, 5, 6. É simples. Se você teve uma soma de 8 para uma soma de 4, 8 menos 4 vai somar a quantidade de pontos. E aí então você vai ter um resultado. A partir desse resultado, eu quero dizer para você, se você somou até 3, seu perfil não se parece com o de pessoas que sofrem de doenças psicossomáticas. Você provavelmente é o tipo de pessoa que está em sintonia com as suas emoções. Se você teve mais de 4 a 5, você tem alguma dificuldade de identificar ou de nomear as suas emoções. Chegando mais perguntas para nós aqui. Isso pode resultar em algumas manifestações físicas. Aprender a identificar, dar vazão ao que se sente, ajudará a não sofrer desconforto físico diante de problemas que são, na verdade, mais de origem psicológica do que biológica. Agora, se deu mais de 6, ao estudo que indica se você tem muita dificuldade para entender o que se passa em seu íntimo, de nomear suas emoções, de admitir o que se sente, seu corpo provavelmente mostra sinais de desgaste diante de tanta emoção reprimida. Eu recomendo ajuda. Então, se você gostou desse teste, que eu estou avisando desde quinta-feira que nós íamos fazer, eu vou colocar no blog. Então, anota aí. Dr. Vinícius responde, tudo junto, @blogspot.com.br. Vai estar lá no blog para vocês, para que você possa fazer o teste. Ok? Próximo bloco, agora vamos falar sobre saúde social. Até já. Dr. Vinícius responde. Dr. Vinícius responde. Consultório pessoal e profissional. Neste bloco, você tira suas dúvidas sobre perspectivas no campo laboral. Desempregado, desestimulado, você está sem ideias de como empreender ou se preparar para o mercado de trabalho? Agora, consultório pessoal e profissional. Meus queridos, vamos agora à terceira e última parte do programa Dr. Vinícius Responde. Vamos falar agora sobre consultoria social, saúde social, saúde emocional dentro do contexto social, para que não afete o nosso biológico e nos transmita doença. Bom, eu tenho uma pergunta aqui do Rafael e ele pergunta: Dr. Vinícius, tenho ideias próprias e opiniões firmes, mas meu chefe me rotulou como do contra. Qual a diferença entre ser autêntico e ser do contra?
Querido Rafael, vamos lá responder a sua pergunta. Ser do contra é assumir sistematicamente posições de confronto, querido. Mesmo quando é principalmente quando, se necessário for, você talvez falar coisas como se fosse um adolescente, quando fala que é realmente contra tudo. Mas um adulto do contra é o que transformou aquela rebeldia, citei agora o adolescente, como uma marca registrada. Daí tudo parece sempre estar errado. A empresa não tem rumo, os chefes são lentos, os colegas são chatos. Em compromissos e reuniões, quem é do contra, Rafael, sempre chega atrasado. Interrompe qualquer um que esteja falando para manifestar sua contrariedade. Na maioria das vezes, os funcionários do contra são pessoas competentes que executam bem seu trabalho, têm boas ideias e dão boas sugestões. Mas como não conseguem concordar com as ideias alheias, acabam criando oposição. E aí fica estancado, na cadeira, achando que são vítimas de conspiração. Já o autêntico, ele é positivo, ele sabe ouvir. Quando ele fica calado, só se manifesta quando tem argumentos sólidos que possam suportar sua discordância. Mas a diferença básica é que o autêntico, ele alterna críticas e elogios. Ele é do contra, mas ele também avalia positivamente as coisas. Então, o que eu quero dizer para você é que, de um modo geral, você faça uma autoavaliação. Quem sabe isso não é uma maneira de você chamar a atenção, mas dentro do trabalho não é o melhor lugar para você. Não me leve a mal, por favor, com o que estou dizendo para você, Rafael. Eu fico muito grato de uma pessoa ela me mandar perguntas aqui no programa. Mas pense com carinho em você, talvez, ter uma postura diferente. Não é à toa que as pessoas chamam do contra na empresa. Ok? Eu tenho uma pergunta aqui, mais uma pergunta. A Janaína me pergunta em relação a ser político em uma empresa. Ela quer saber o que é ser político em uma empresa. Bom, querida, ser político é fazer o que os políticos de verdade fazem. Com aquela competência pegajosa, aprender a engolir sapos e ainda pedir, por exemplo, para repetir o prato, sabe, costurar alianças profissionais, mesmo que a outra aceitar a de humildade, não se prevalecer de cargo ou adição para talvez humilhar ou menosprezar colegas, elogiar quem merece, dar sempre a impressão de que está disposto a colaborar, ser bom, né, na questão de ser. Em síntese, querida, ser político em uma empresa é ver todas as obrigações que um político profissional tem, sem nenhuma das vantagens que ele tem, tá? Olha, chegou uma pergunta aqui da Leila. A Leila nos pergunta: sou supervisora de uma equipe de 12 funcionários. Minha diretora me diz que preciso mudar o perfil. Eu me considero uma pessoa que procura soluções por meio do diálogo e do entendimento, Dr. Vinícius. Mas minha diretora quer que eu seja mais agressiva, que fale menos e mande mais. Só que esse não é meu estilo. O que eu faço, doutor? Tento ser o que não sou. Leila, querida, o perfil não é um, são dois. Há o perfil que uma pessoa tem em seu caso, a moderação, e há o perfil que a empresa define como ideal. No caso de sua empresa, por exemplo, o perfil ideal, pelo que está me parecendo, é a agressividade. Como é fácil perceber e priorizar a questão do perfil definido essa empresa? Bastante provável, querida, que você se sente, talvez, uma pessoa que não tenha forças para fazer isso. Eu te entendo. Tem muita relação à criação, né? Então, por exemplo, o Rafael nos perguntou em relação à questão da agressividade. Ele tem um perfil mais agressivo. É totalmente ao contrário da primeira pergunta que foi feita para nós, né? Então, agora sim, da mesma forma que eu respondi para ele, né, que talvez ele não tenha que colocar essas intempestivas, né, chamar a atenção, a empresa está pedindo para que você chame a atenção, ou pelo menos encontre esse equilíbrio, né? Então, menos apaziguadora e mais ameaçadora, se você vai se sentir bem agindo assim, talvez para essa empresa não serve. Então, é a questão do perfil. Mas, em resumo, ou você procura uma empresa que veja seu perfil como adequado, e tem empresas que querem pessoas com o seu perfil, Leila, ou tente se adequar ao perfil que a sua empresa deseja. É a minha ideia. Você precisa ganhar dinheiro. Bom, pergunta da Cláudia. A mulherada hoje está em peso aqui no programa, hein? Então vamos lá. Dr. Vinícius, já fui criticada várias vezes por falar
demais ou querer explicar coisas que não precisam ser explicadas. Faço isso para deixar o assunto bem claro ou para colocar um pouco de humanismo no ambiente de trabalho. É realmente um defeito, doutor? Cláudia, bem sincero, sim, é um defeito. Porque tecnicamente reduz a produtividade geral. Há casos de profissionais que sempre fazem questão de emitir sua opinião, mesmo quando não é necessário. Ou que adoram contar histórias engraçadas em situações que exigem seriedade. Em empresa, saber falar é uma arte, querida. Mas a sabedoria está em saber quando falar. Eu sugiro que você faça a dieta do silêncio, que funciona como qualquer dieta, boca fechada. Durante um dia inteiro, ouça tudo calada, Cláudia, ou dê respostas curtas e rápidas para as perguntas que lhe fizerem. Ao final do dia, avalie se o silêncio causou algum problema do trabalho. Você descobrirá que não. Guarde suas boas explicações e suas boas histórias para os momentos de descontração. O que eu acho que é interessante é que, assim, em empresas, quem fala pouco sempre é mais escutado. E talvez a audiência para você seja uma coisa interessante. Pense com carinho sobre isso. Agora, essa pergunta, ela cabe também à sua vida, né? Sua vida pessoal. Não faça o que você faz no pessoal, no profissional. Ponto 1. 2. Cuidado, que muitos erros que nós temos no profissional são erros que podem ser consertados também no pessoal. Ok? Desculpe, pessoal, se eu estou sendo muito direto, muito enfático, mas acho que é interessante. Eu tenho uma pergunta aqui do Carlos Fonseca e ele pergunta: doutor, sou gerente de uma área com 60 colaboradores. No meio deles há um par de resistentes a tudo. No ponto de vista disciplinar, e o que é melhor? O que eu faço? Como pode me ajudar? Eu pensei, tentar enquadrá-los ou substituí-los? Boa pergunta. Gostei da forma de você postular a pergunta. Bom, querido, é o seguinte. O melhor a fazer, talvez, é permitir que eles resistam. Melhor ainda é criar condições para que essa resistência se transforme em contribuição positiva. Gente que confronta o sistema ajuda a evitar que a empresa caia na mesmice. A história da humanidade mostra que são os resistentes inquietos e não os obedientes passivos que transformam o mundo. Nas empresas, os resistentes não são revolucionários. E aí, no caso, revolucionários sem causa, né? São a voz daqueles que acham mais prudente por ser calados. É muito difícil nós nos estabelecermos. Quem não tem competência, gente, não se estabelece, nem num comércio, nem numa empresa. E assim, é interessante porque assim, a vida ela tá aí para ser vivida, né? Mas nós temos que encontrar esse equilíbrio e não é fácil. Eu falo isso por causa própria, tá? Então, eu, quanto professor, em sala de aula, em direção de escola, em direção de faculdade, no próprio lidar com os pacientes ou enfrentar talvez tarefas de mediação dentro de empresas e tudo mais, nunca vou dizer para vocês que foi fácil. Hoje eu faço assim muito mais automático, né? Mas eu digo para vocês, estou aqui no papel de conselheiro, mas não é fácil, não vai ser fácil, mas nós precisamos encontrar este equilíbrio. Essa é a melhor maneira possível para que a gente possa chegar a algumas situações, tá? Eu tenho uma pergunta aqui da Ana Clara. Doutor Vinícius, meus colegas reclamam que sou fechada como ostra. Não consigo explicar que isto não é antipatia, é apenas o meu jeito de ser. Sou extremamente tímida. O que eu faço? Querido, olha, quem olha apenas a ostra não consegue enxergar a pérola. Eu já disse isso em outros programas. Com carinho, pelo fato de você talvez lidar com a situação, aonde se ver possa ser a melhor maneira possível. Você lida bem com pessoas que são fechadas assim como você? Então assim, nós tivemos uma pergunta parecida como essa, e eu recebi uma mensagem de WhatsApp agradecendo. A pessoa, ela reconheceu, mas ela disse que
talvez isso pudesse demorar muitos anos. Não importa quanto tempo vai demorar, mas se ponha no lugar dos outros que estão te vendo. Isso é muito importante. Tá certo? Bom, eu tenho aqui uma última pergunta da Bianca. Doutor Vinícius, sempre acreditei na sinceridade das pessoas. Eu já quebrei a cara várias vezes por causa disso. Estou sendo ingênua? Então vamos lá, Bianca. Essa pergunta ela não tem um cunho só no mundo corporativo, né? Que é a ideia que eu quero. O pessoal está mandando bastante pergunta do mundo corporativo, de trabalho. Pode perguntar também em relação à questão social, né? Convivência em casa, vizinhos, né? E tudo mais. Na sua sociedade, amigos de bairro, na quadra, esportes, tá? Olha, Bianca, não. A minha resposta é não. Você apenas não está sendo boa observadora. Melhor saber como uma pessoa realmente é, e não o que ela aparenta ser, é observar suas reações, suas situações em que não imagina que esteja sendo observado. Um bom lugar para fazer isso, por exemplo, é o elevador. Nele se descobre, por exemplo, que um colega que vive sorrindo durante o expediente entra no elevador com a cara fechada, sem cumprimentar ninguém. Olha só. Ou que um colega entra no elevador, fica parado perto da porta e não se move nem um centímetro para facilitar a passagem dos que vão entrar ou descer nos outros andares. Quando nós precisamos dessa situação, essa pessoa, ela não vai nos ajudar. Tem também quem entra no elevador e aperta de novo o botão do andar, mesmo quando a luz está acesa, está indicando que alguém já fez isso. Pessoas assim não confiam nos outros e não são boas para trabalhar em equipe. De cada 10 pessoas, no máximo, meia dúzia se comporta dentro do elevador como se comporta fora dele. Ou seja, se você acreditar no que seus colegas aparentam ser, a possibilidade de você quebrar a cara anda por volta de 40%. Então, eu sou analista e gosto de análise justamente para a gente poder aprender muito mais vezes a analisar o outro do que a gente mesmo. E é horrível ser analisado. Quantas vezes eu já ouvi, eu não sou seu analista, né? Você não é meu analista, né? Fora do âmbito, né, do consultório. As pessoas não gostam, né, de ser analisados. Então, eu peço para que vocês tenham essa compreensão de analisar, sim, mesmo que isso possa ter um preço para você, emocional, se descobrir, e também de identificar quem são, né, e como são verdadeiramente as pessoas por dentro, ok? Bom, vocês podem me procurar para palestras, para atendimentos. Nós temos um atendimento físico. E aí, então, vocês podem marcar consultas no 11993639011. Eu vou repetir, 11993639011. Pode ouvir os nossos programas no YouTube, Dr. Vinícius Responde, os programas gravados aqui da Rádio New Life. Vocês podem encaminhar perguntas com cunho físico, emocional e social. Então, ótima semana, grande abraço no coração de vocês e até a semana que vem, no sábado, às 13 horas. Doutor Vinícius Responde. Atenção para este comunicado. Este programa tem o total apoio da Faculdade Livre de Capacitação de São Paulo. Exemplo, você que trabalha na padaria há 5 anos e nunca fez um curso de panificação ou de confeitaria. Não teve oportunidade, nunca teve tempo para estudar. Nós certificamos o seu aprendizado. O programa Dr. Vinícius Responde, com apoio da Faculdade Livre de Capacitação de São Paulo, certificamos o seu aprendizado. A partir daí, com investimento mínimo, você receberá seu certificado reconhecido em todo o território nacional, em um prazo de 7 dias. Faz muita diferença o certificado. Se você quer ser massagista, cuidador de crianças ou idosos, detetive, mas nunca trabalhou na área, muito bem. Enviaremos para você estudar em sua casa apostilas, vídeos e o principal, conseguiremos estágio em qualquer área, com instrutores que trabalham na área para você realizar seu sonho de trabalhar no que quiser. Ser capacitado e certificado. Os diplomas são emitidos pela Faculdade Livre, que tem amparo legal previsto na lei. Este programa tem o total apoio da Faculdade Livre de Capacitação de São Paulo. Você ouviu? Você ouviu? Dr. Vinícius Responde.